De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é Sexta da Saúde. Nessa Sexta da Saúde, vamos falar com a doutora Alzelívia Rego. Ela é médica gastroenterologista e conosco vai falar a respeito de gastrite, hepatite C, falar sobre refluxo, também gordura no fígado e vários assuntos que você que está em casa nos acompanhando pode participar com a gente. Anote já o telefone para você mandar um WhatsApp com a sua pergunta, sugestão, comentário. Anote aí, 999229519, anotou? 999229519, para você interagir com a gente de qualquer cidade do Rio Grande do Norte nesta Sexta da Saúde. Vamos entrevistar a doutora Alzelívia Rego, que é médica gastroenterologista. Bem-vinda ao nosso Boa Tarde, Cidadão, doutora Alzelívia. Boa tarde, Robson. É um prazer estar aqui novamente. Um prazer tê-la conosco. E eu gostaria, doutora Alzelívia, que a senhora pudesse nos falar um pouquinho sobre os tipos de hepatite e por que a hepatite C no dia de hoje tem sido a mais preocupante. Muito bem, um assunto muito pertinente, né? Nós temos, na verdade, assim, hepatite quer dizer inflamação no fígado. Mas quando a gente fala em hepatite, a gente lembra das doenças virais, das hepatites virais, aquelas são transmitidas pelos vírus. Portanto, são doenças contagiosas, né? São doenças que são transmissíveis. As três hepatites virais mais comuns são as hepatites A, B e C. São transmitidas através de quê? Então, a hepatite A, ela é transmitida através do alimento, da água contaminada. A hepatite B, ela é transmitida por via sexual e por sangue contaminado, e a hepatite C principalmente pelo sangue contaminado. Quando eu falo sangue contaminado, não quer dizer só na hemotransfusão. Qualquer objeto cortante que tenha ali, que possa ter contato com o sangue contaminado de alguém e outra pessoa usar aquele objeto, mesmo que o sangue não seja visível, também pode transmitir, tanto a hepatite B quanto a hepatite C. O vírus está circulando no sangue, né? Está circulando no sangue. Por que eu chamo a atenção nessa questão do aparelho, né? De alguém que usa uma coisa e pode passar para outra? Um alicate de unha, por exemplo. Um alicate de unha, uma lâmina de barbear. Uma lâmina de barbear. Então, alguém que usou, que tem a hepatite e que tenha microlacerações, às vezes invisíveis até, ali pode ter sangue. E o vírus, se tiver o vírus no sangue, o vírus pode ficar ali, às vezes, por dias, né, no meio ambiente, naquela localização, naquele instrumento. E aí alguém que utilize poderá adquirir também essas duas hepatites, as hepatites B e C. E por que a hepatite C é mais preocupante hoje em dia para a classe médica e para as pessoas também? As hepatites B e C, elas são hepatites crônicas, que podem cronificar, podem evoluir para a cirrose e podem evoluir para um câncer de fígado, né? Então, a história natural, por exemplo, da hepatite C, se não tratada, é exatamente essa. Alguém pode adquirir a hepatite C e aí essa hepatite evolui para uma cirrose e para um câncer. E o que é mais preocupante disso é porque essa evolução muitas vezes é assintomática. A pessoa muitas vezes descobre que tem a doença, descobre que tem a hepatite quando já tem, por exemplo, uma cirrose ou um câncer de fígado. Né? Temos uma pergunta do nosso telespectador, Marcelo, que está em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber, da doutora Alzelívia, por exemplo, ele diz que a pessoa que tem hepatite A ou B ou C e consome bastante bebida alcoólica, se isso pode prejudicar ainda mais o fígado. Com certeza. Você intensifica o processo inflamatório e essa evolução para as doenças mais graves, elas ocorrem de modo mais rápido, né, e mais graves. Então, quem tem hepatite não pode, não deve, não pode consumir álcool em quantidade nenhuma. Não existe consumo de álcool seguro para quem tem algum problema de fígado, e hepatite não é diferente. Né? Muito bem. E vamos falar um pouquinho sobre refluxo. Você que está em casa nos acompanhando, tem alguma dúvida sobre refluxo? Você tem ou já teve? Ou até de repente não sabe se tem refluxo? Manda sua pergunta para cá também, ó, 999229519. Estamos nesta Sexta da Saúde conversando com a doutora Alzelívia Rego, ela que é médica gastroenterologista. O que é o refluxo e o que é que causa o refluxo, doutora Alzelívia? O refluxo, como o próprio nome diz, é o retorno
de um conteúdo de um lugar para outro, que deveria descer, está voltando, né? Ou seja, então, se engoliu, o fluxo normal era continuar descendo, mas aí ele volta do estômago ou volta do intestino? Ele pode voltar do estômago e do intestino. Até do intestino pode voltar? Pode voltar. Voltar para o estômago, do estômago vir pela boca? Pela boca, para o esôfago e pela boca. E aí, quando ele volta para o esôfago, é que ele pode causar aquela famosa azia, queimação, né? Então, é a queimação, a azia. Toda azia é refluxo? A azia que ocorre em região retroesternal, que é essa região aqui por trás desse osso. Você que a sente gente a queimação aqui, a queimação é refluxo? É refluxo. Até que se prova o contrário, é refluxo. E isso acontece por causa desse retorno desse conteúdo gastrointestinal, que era para ficar ali ou descer, e ele está refluindo, está voltando para o esôfago e algumas vezes até para a boca. Né? Então, a isso a gente dá o nome de refluxo gastroesofágico. Né? Doença do refluxo gastroesofágico, quando esse refluxo passa a dar sintomas, que é essa queimação, que é a regurgitação, a pessoa própria já sente esse refluxo, essa regurgitação, esse retorno. Temos a pergunta da Maria Clara, que está nos acompanhando em Candelária. Ela gostaria de saber se há algum remédio específico para refluxo ou se tem algum tipo de solução e de tratamento. A doença do refluxo é uma doença que a gente diz que ela é multifatorial, né? Na verdade, ela ocorre principalmente por causa de um relaxamento anormal que existe entre o esôfago e o estômago, que era para ficar fechadinho, essa válvula fica aberta e volta. Então, tem que se ter cuidado com a alimentação, né? De comidas gordurosas? Gorduras, frituras, condimentos, né? Substâncias que a gente chama de bentolados, né? A pastilha, o chiclete. Isso é ruim para quem tem refluxo, a bagana, né? E existem remédios para isso também. Obviamente existe remédio, mas essas medidas comportamentais que a gente chama, que são esses cuidados com a alimentação e com alguns comportamentos. Não tem remédio que dê jeito, né? Não. Então, assim, que tipo de comportamento, por exemplo, além da alimentação? Quem tem a doença do refluxo deve evitar tomar líquido durante as refeições. Eu acho que é o correto para todo mundo, né? Mesmo quem não tenha a doença do refluxo, de repente você almoçou, depois de 30 minutos, me parece que é o correto, você toma algum líquido, né? Um líquido, a água, um suco. É mais interessante consumir café, a fruta, né? A fruta, então ao invés de tomar um suco de laranja, de repente a fruta, a laranja, chupar a laranja após o almoço é mais interessante, porque tem a fibra, melhora a digestão, né? Ajuda no processo de digestão, ajuda na questão intestinal e não vai propiciar o refluxo. Também deitar-se logo após as refeições, né? Não é um hábito... A não ser que bota uns travesseiros apoiando para ficar bem elevado, ou dormindo a rede bem baixa. Para a comida não descer, né? Porque aí tem que ficar mais inclinado. Mas o ideal é deitar só 2 horas após as refeições. Esse é o ideal. Então o cochilo dos 15 minutos depois do almoço tem que ser sentado. Sentado. Mais pergunta do telespectador? Rose, lá do Planalto. Abraços, amigos do Planalto. A pergunta da Rose é a seguinte. Ela diz, eu sinto muita azia em tudo que como e sinto engasgos à noite. Isso é refluxo? Isso é refluxo. Existe alguma relação entre refluxo e apneia do sono? Existe. Um pode intensificar o outro e muitas vezes a apneia do sono é desencadeada ou é intensificada, grande parte das vezes, pelo refluxo. Então, é interessante tratar as duas coisas, né? Muitas vezes o tratamento da doença do refluxo melhora muito a qualidade do sono. Né? Muita gente que acorda, às vezes, muito cansado, dormiu à noite, o que seria às 6 a 8 horas, mas ainda assim acorda cansado, isso pode ser um sono. Não é recomendado comer uma carne pesada de noite antes de dormir, não, né? O ideal... Nem uma feijoada, né, César? O ideal, como Nosso cinegrafista aqui, César jogando aqui, quando eu fiz a pergunta, ele começou a rir que sabia que eu estava me referindo a ele. Muito bem. Tem mais perguntas do telespectador? Ivan, do Conjunto Potengi, Zona Norte, Natal. O Ivan quer saber se tomando água no mesmo copo, posso pegar hepatite? Você vai pegar... E ele pergunta também quanto tempo passa para aparecer os sintomas. Muito bem, pergunta interessante. Se consumir água, que alguém que está com a hepatite A, tá? Então a pessoa tem que estar com a hepatite A, pode sim passar. A transmissão é por objetos contaminados, aí porque a gente orienta quem tem hepatite A,
né? A hepatite A, B e C são hepatites diferentes e uma não se transforma na outra, né? A hepatite A que tem essa transmissão, que a gente chama fecal oral, né? Por objetos, por água, alimentos contaminados, se a pessoa estiver sim. Muitas vezes a pessoa adquire, tem um contato com a hepatite, com o vírus da hepatite e pode passar 15 até 30 dias para iniciarem-se os sintomas. Quais são os sintomas? Os sintomas da hepatite A aguda é a icterícia, que fica com o olho amarelo, né? A esclera fica amarelada, a urina fica escura, cor de Coca-Cola, as fezes ficam claras, que a gente chama tipo cola de sapateiro, né? Massa de sapateiro, melhor dizendo. Dá mal-estar, náuseas, uma febrícula, né? São esses sintomas que lembram a virose. Mais leve, né? Mais leve, exatamente. Muito bem. E temos mais perguntas do telespectador. Manuel de Igapó. Gostaria de saber se a hepatite transmite através do sexo. Transmite. A hepatite B, principalmente. Então, aí mais um motivo, além de tantos outros, né, para usar preservativo, né, transmite e não é difícil, né, a transmissão. A hepatite B, a hepatite C ainda existe não existe muito, certo que a transmissão é por via sexual, mas a hepatite B já está muito bem que transmite pela via sexual, né? Sexual. Pergunta da Maria de Candelária. Gostaria de saber o que pode piorar... muito bem. Ela gostaria de saber o que é que pode fazer piorar o problema da gastrite, além do café e jejum, que é a pessoa demorar demais a comer, ou comer fora de hora. Principalmente os alimentos gordurosos, as frituras, os condimentos, a bebida Ketchup, alcoólica. maionese, mostarda, manteiga, essas porqueiras Exatamente. todinha, né? Refrigerante, bebida alcoólica. E uma coisa que a gente... Refrigerante é veneno. Refrigerante é veneno. Refrigerante não tem aquele, esse é menos ruim do que o outro, Toma né? Suco, da fruta, né? Então como uma fruta, bem mais né? saudável, bem mais saudável. Refrigerante é um veneno, como você muito bem falou, É um veneno. Né? E é uma coisa que a gente não comenta muito, porque não associa muito com o sistema digestório, mas é o cigarro. O cigarro ele é um vilão para as doenças digestivas, né? O cigarro o cigarro pode provocar câncer também de estômago. De estômago, úlcera gástrica também, né? O cigarro junto com a H. pylori, que é uma bactéria. Né? Isso aumenta muito o risco da pessoa que tem H. pylori e fuma de desenvolver uma úlcera e até um câncer gástrico. Nossa. Então, é algo que a gente não lembra de comentar muitas vezes, mas o cigarro é um vilão também para as doenças do aparelho digestivo. Muito importante informação. Cigarro, refrigerante, cuidado com esses venenos. Que mais pergunta do telespectador? Acho que a última pergunta. O que é pancreatite e como é que eu posso evitar? Muito bem. De quem é a pergunta? Milton, lá da cidade da Esperança. E de quem? Não saiu o nome agora. Pode falar. Muito bem. Pancreatite é uma inflamação do pâncreas, né? Que é um outro órgão que está ali juntinho do intestino. Também muito importante no processo digestivo. Uma das principais causas de pancreatite são cálculo na vesícula, né? O cálculo que sai da vesícula pode ir para o pâncreas e causar uma inflamação. Isso não existe muito uma prevenção nesse sentido, né? Porque isso pode acontecer sem a pessoa menos esperar. Mas uma outra causa de pancreatite é o álcool, né? Não é uma causa tão infrequente. E muitas vezes a pessoa não precisa beber todo dia para ter uma pancreatite. Se beber demais de uma vez só, após uma libação, que a gente chama beber demais, pode se inflamar o pâncreas, além do fígado. É um perigo. Muito cuidado. Última pergunta agora de quem? A dona Fátima lá do Satélite. Quem tem refluxo e gastrite pode tomar café descafeinado? Pode. O café, ele é a principal, o que inflama, o que agride, na verdade, não é o que inflama, é a cafeína. Mas também o fato de qualquer bebida quente também. Então, se for um café descafeinado, mas for muito quente, também pode agredir o esôfago e o estômago. Então, as bebidas, os extremos, né? Bebida quente demais, ou fria demais, ou gelada demais, também, independente do que seja, também não é bom. Então, pode tomar sem cafeína,
mas que não seja tão quente. Doutora Alzelívia, está chegando muita pergunta, mas não dá tempo de fazê-las todas. Eu quero agradecer sua presença. Receba um kit de produtos Lucena e de produtos Sinha Maria e seja sempre bem-vinda aqui ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigada, Robson. Estamos à disposição. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Vem aí o Nordeste, o gente Luiz Almir. Excelente final de semana. Segunda-feira estaremos de volta ao vivo com a sua participação.